E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez. Altíssimo e poderoso Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, uma noite, Senhor, na Tua casa, onde louvamos, exaltamos, adoramos o Teu nome. Pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Deus, nossos ouvidos estão atentos, nosso coração está inclinado. Meu Deus, visita essa congregação nessa noite. Fala conosco de uma forma sábia e poderosa, Senhor, de modo que nós não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas que nós possamos sair melhores, mais entendedores da Tua palavra. E não nos deixe esquecer essa mensagem nessa noite. Fica conosco, faça a Tua obra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui um texto bem conhecido pelos amados, muitas vezes, com certeza, ministrado nessa congregação. Jesus, ele teve alguns encontros, para não dizer vários, né? E alguns encontros foram bem marcantes. Jesus, ele ensinou de diversas formas, e essas formas também marcantes. Jesus, às vezes, ele ensinava por parábolas, usando exemplos da cultura daquele povo. Então ele vai usar ali uma figura de uma ovelha, de um pastor, de uma rede lançada no mar. Ele vai procurar meios de ensinar as pessoas através de parábolas, de histórias. E o que é a parábola? É uma alegoria com um cunho moral. Ele contava ali uma história para que as pessoas entendessem, né, o que estava por trás, qual era a razão moral, qual era a vontade de Deus por trás daquele ensinamento, utilizando uma parábola. Mas no caso aqui em específico, não se trata de uma parábola, se trata de um encontro destes especiais de Jesus. Se você que está aqui nessa noite vai entender, esse é um encontro especial entre você e Jesus. Aleluia. Você não entrou nesse lugar por acaso. Igreja é algo espiritual. Quando alguém adentra nas portas de um templo para participar de um culto, já não está normal. Existe algo espiritual aí. Então entenda uma coisa: se você está aqui nessa noite, há um mover de Deus na sua vida, há a misericórdia de Deus está sobre a sua vida, a glória de Deus, a graça de Deus está sobre a sua vida. Você não veio aqui de volta nenhum para trás. Então Jesus, quando ele se põe a caminho, esse homem vai interpelar. Mateus vai chamar de homem, uma pessoa, em alguma tradução. Lucas, em uma das traduções, a gente pode observar a palavra príncipe. Aqui é traduzido também como homem, em algumas versões, jovem, por isso identificado como mancebo, ou seja, jovem, né? A mocidade. E esse homem vai se colocar diante de Jesus, ele vai se ajoelhar diante de Jesus. E vai fazer uma pergunta para Jesus, até então idêntica. Embora a vontade de Cristo, né, para nós, para aqueles dias e para o dia de hoje, a maior vontade dele para nós seja a vida eterna, nos conceder a vida eterna, muitos não procuravam por esse tempo. Muitos procuravam pelos pães, pelos peixes, pelas enfermidades que eram curadas, pelos seus dilemas que eram sarados, que eram tratados. Mas esse homem, diferentemente daqueles que buscavam Jesus para ter alguma coisa material, seu estômago cheio, sua fome saciada, não. Esse vai fazer uma pergunta para Jesus, o cerne do Evangelho: vida eterna. Em outras palavras, ele estava perguntando: como é que eu faço para ser redimido? Como é que eu faço para morar com Deus? Como é que eu faço
pior espiritualmente. A pergunta é: o que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? E Jesus vai ser categórico com ele. Você conhece, você sabe os mandamentos. Não tem um ponto de interrogação aqui. Jesus está afirmando, Jesus está reconhecendo que aquele homem conhecia os mandamentos. Depois que Jesus narra alguns dos mandamentos, não são todos aqui, mas Jesus vai falar dos principais: não adultere, não mate, não furte, não diga falso testemunho, não defraude, honra teu pai e tua mãe. E ele vai responder para Jesus: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, com muito amor, vai virar para ele, amados, e vai dizer: ainda te falta alguma coisa, ainda te falta algo. Vai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. E esse texto, meus irmãos, eu vou aqui ponto por ponto daquilo que Deus colocou no meu coração. Ele traz algumas lições para nós. Eu não quero de modo nenhum esgotar essas lições, foi somente aquilo que Deus compartilhou comigo para compartilhar com os irmãos. Porque primeiro Deus fala com a orelha que está mais perto do microfone, para depois falar com a igreja. Amém, amados? Amém. Então, primeiro, Jesus de fato, amados, é o único que conhece verdadeiramente o nosso coração. Quando Jesus olha para aquele homem e diz: ainda me falta alguma coisa, Jesus está declarando: eu te conheço. Antes de você chegar aqui, eu te conheço. Aleluia. Antes de você existir, eu te conheço. Sabe, amados, nós não escondemos de Jesus nada, porque Ele de fato conhece o nosso coração. Nós podemos esconder alguma coisa dos nossos pais, nós podemos esconder algumas coisas dos nossos professores, nossos chefes, nossos líderes na igreja, não é verdade? Nós podemos performar, podemos ter uma postura de crente, mas a gente só consegue esconder de pessoas. A gente não consegue esconder o que nós somos, de fato, o que nós sentimos, o que nós vivemos de Jesus Cristo. Então ele chegou com uma performance de perfeição diante de Deus, diante de Cristo, que sabe todas as coisas. Ele faz uma pergunta e vai se justificar dizendo que faz tudo aquilo. E Jesus vai lá para dentro do coração dele e vai dizer assim: faz nada. Sabe, amados, quando a gente lê as cartas que João escreveu, que Jesus enviou para 7 igrejas na Ásia Menor, há uma frase recorrente em todas elas. Para 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor Jesus vai dizer: eu conheço as suas obras. 2, eu conheço as suas obras. 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 Ninguém nos conhece como Ele, amados. Aleluia. Ninguém nos conhece como Jesus. Lá em João capítulo 2, a partir do verso 24, verso 23, aqui de Jesus ali em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Jesus não esteve muitas vezes ali em Jerusalém, mas as poucas vezes que esteve, o povo se empolgava com ele pelos milagres que ele realizava. E João vai escrever algo interessante ali. Ele vai dizer: olha, diante dessa empolgação aí, o verso 22, por causa dos milagres que ele fazia, alguns creram no seu nome. Mas João vai dizer: mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém desse testemunho sobre o homem, porque ele bem sabia que existia, que havia dentro do homem. Então entenda uma coisa, meus irmãos: não adianta a gente manter uma aparência de piedade, amados, uma aparência de castidade espiritual, de vida, de conduta ilibada aqui, porque na verdade o Senhor nos conhece todos os dias. Aqui no domingo eu posso ter uma cara de super crente, de pregador, de cantor, qualquer outra coisa, de obreiro, mas o Senhor conhece a nossa segunda-feira. E acredite, meus amados, a segunda-feira é tão importante para Jesus quanto o domingo. Aleluia. Ele quer saber se há um resultado na segunda do que nós estamos vivendo e ouvindo nesse dia, desde a escola dominical que nós participamos. Há uma prática naquilo que nós de fato vivemos, de fato pregamos. Quando nós lemos, ensinamos, será que de fato estamos alinhados com aquilo que nós proferimos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor conhece
conhece a nossa história. O Senhor conhece a nossa família. O Senhor conhece a nossa casa. Aleluia. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta fingir alguma coisa que não é para Deus, porque Jesus disse: ainda te falta alguma coisa. Eu te conheço. Eu te conheço. Aleluia. Número 2, segunda lição. Não adianta procurar a orientação certa e fazer a coisa errada. É verdade. Meus irmãos, esse jovem foi show. Ele vai procurar a pessoa certa, na hora certa. Naquele momento Jesus não estava curando ninguém. Jesus já tinha curado, já tinha ensinado. Jesus estava saindo com aquela multidão de sempre o seguir, né? A maioria por causa das coisas, não pelo que ele era, mas pelo que ele fazia. Mas tinha um grupo de cima, porque Deus tem sempre o seu representante, irmão. Sempre tem um remanescente. Sempre Deus vai ter um remanescente, irmãos. Entende uma coisa? Tem gente olhando para a igreja e dizendo assim: não, irmãos, Deus tem sempre o seu remanescente. Deus tem sempre os fiéis na terra. E sempre terá até a última hora. Até o dia do arrebatamento da igreja. E entenda uma coisa: Deus sempre terá um remanescente. Eu faço parte desse remanescente de você. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Então esse jovem vai procurar Jesus e vai fazer uma pergunta certa. Glória a Deus. Que bom que ele não perguntou para Pedro, porque a resposta poderia ter sido péssima. Que bom que ele não perguntou para Tiago e João, porque eram filhos de trovão, estressados. Provavelmente lhe daria uma patada. Que bom que ele não perguntou para Tomé, que era vacilante na fé. Perguntou para Jesus: ei, quem você tem buscado resposta? Aleluia. Não adianta buscar em homens aquilo que só tem em Deus, meus amados. Não adianta. A resposta para a sua vida está em Deus. Busca Deus. Deus pode usar a pessoa, pode usar o seu irmão, pode usar o pastor da igreja, pode usar qualquer irmão para te dar uma resposta. Mas entenda uma coisa: antes de procurar o homem, busque o seu Jesus. Porque quem morreu na cruz por você foi ele, não foi homem, não foi mulher. Procure Jesus, que Jesus vai instruir. Cuidado com qual porta você bate, porque a resposta que vem pode destruir a sua vida, meu irmão. Uma palavra sem sabedoria, sem direcionamento de Deus, ao invés de te dar direção, vai te trazer tribulação. Então procure Deus em primeiro lugar. E segundo, Deus vai te colocar na sua frente uma pessoa segundo o coração dele para te orientar. Não receba qualquer resposta de qualquer pessoa e vai entrando nela como se fosse orientação de Deus, porque talvez não seja, e você pode entrar numa fria. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas não, ele procurou ser a pessoa certa. Ele fez a pergunta certa, na hora certa, no lugar certo. Ele se colocou da forma correta. Ele se prostrou. Provavelmente já tinha um conhecimento prévio de quem era Jesus. Ele chamou de bom mestre. Você já ouviu ele falar, sabe dos seus feitos. Ele já tinha um testemunho de quem era Cristo. Ele vai se prostrar diante de Jesus. E Jesus dá a orientação certa, a orientação de vida eterna. Aleluia. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deus vai dizer o seguinte: olha, eis que tomo os céus e a terra como testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vive tu e a tua descendência. Se você procurar, Deus responde. E a resposta de Deus é sempre melhor do que uma resposta vaga do seu coração de alguém que não tem Deus. Deus sabe do dia de amanhã, meus amigos. O povo de Israel não obedeceu e colheu as consequências que Deus tinha dito. Aleluia, eles escolheram a maldição. Eles escolheram a perdição. Eles sofreram bastante, só foram resgatados muito tempo depois. Mas conosco não, nós temos sabedoria do Espírito Santo. A gente pode escolher a vida. Deus não só coloca diante de nós a oportunidade, como Ele nos ensina a escolher o que é correto. Escolhe a vida para que viva. Deus coloca as coisas diante de você, mas Ele te orienta na palavra. No momento de decisão, ei, você que lê a palavra de Deus, você que está orando, pode ficar tranquilo. O versículo vai soar nos seus ouvidos e vai ser a resposta de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos instrui de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas terceiro,
pecado embaraço. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, o escritor vai dizer: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Fujamos de todo embaraço, né? E o pecado tão de pé que nos rodeia. Corramos a carreira que nos está proposta. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa vida. Existe pecado e existe embaraço. Tem coisa na nossa vida, amados, que é pecado. Mas tem algumas situações que a gente se envolve que não é pecado, mas é embaraço. Deixa eu lhe falar do embaraço que eu tinha antes. Eu gostava demais de futebol, mas eu gostava mais de todos esses jogos. Eu não perdi um jogo que cada horário quando o Verdão jogava. O melhor de todo mundo, devia ser de passagem. Lá do Oeste. E eu me converti, amados. Fui lá mais umas 2, 3 vezes. E da última vez eu percebi que Deus não estava gostando daquilo. Eu não estou dizendo aqui, jovem, que você não pode estar para isso. A última vez que eu fui olhar esse conselho, eu lembro como se fosse hoje, pastor Daniel. E eu saí da faculdade mais cedo naquele dia, já converti para ir no estádio. Quer dizer, eu estava dividido, né, irmãos? Estava com Jesus no coração, mas alguma coisa do mundo ainda saltava dentro de mim no futebol. E atrás de mim ficou um rapaz, assim, o estádio meio vazio. Irmãos, esse cara xingou o jogo inteiro. E aqui foi me dando uma coisa ruim no estômago, no corpo, não sei o que foi. Deus foi me incomodando. E eu senti, obrigado, irmão, que aquilo não era mais para mim. Talvez, amados, para você o estádio não é nada. Você vai lá, para mim aquilo era um embaraço. Tem mais de 12 anos que eu me converti, mais de 12 anos que eu não entro no estádio. Pode ser que amanhã, depois, com a maturidade que eu já tenho hoje, eu posso ir lá, sei lá, o Brasil vai jogar, vou lá com alguém, um parente que está aí querendo ir. Nunca mais fui. Aquilo não era um pecado, mas era um embaraço. Em pouco tempo, pastor Daniel, eu me converti, única, posso dizer imbecil, mas o que não me permitiu ser diácono assim de cara foi a falta do batismo do Espírito Santo. Aí a gente espera uns 6 meses mais ou menos depois da conversão, de auxiliar alguns dias depois, falando, não posso colocar direto com o diácono. Colocou o diácono, eu auxiliar alguns dias, eu já tinha lido a Bíblia toda, já tinha decorado um monte de versículos, já estava dando salvação, poucos dias assim, meses, 3, 4 meses. E pouco tempo depois, presbítero, mas tipo assim, com 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos. E Deus me fez lembrar, amados, que o futebol ele consumia muito meu tempo. Se eu tivesse ficado naquela vida de estádio, eu não lembraria de um versículo. Eu seria amado por Jesus, talvez salvo, mas sem evoluir na obra de Deus. Eu tive que abrir mão daquilo que eu mais gostava. Era um embaraço, não era um pecado. Pecado todo mundo sabe o que é, não é? Mas embaraço, irmãos, é diferente. Ele não é um pecado, mas ele te embaraça. Ele te impede de crescer. E eu larguei aquilo que eu mais gostava de fazer. Eu não era viciado em bebia, mas não era viciado. Nunca fui viciado em jogos, outro tipo de jogo, nada disso. Era um bom filho, mas tinha isso, embaraço. Eu entreguei isso nas mãos de Deus. E Deus me fez crescer no ministério rapidamente. Eu ia algumas vezes. Tudo isso não aconteceria se eu tivesse preso a estar 2, 3 vezes por semana. É um embaraço. Mas aqui nesse texto a gente tem 2 coisas. Tem um embaraço e tem um pecado misturando. Esse jovem vai se justificar diante de Jesus, irmã Graça. E quando Jesus diz uma coisa de falta, ele está dizendo assim, olha, ainda te falta principalmente cumprir o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O dinheiro para esse homem era como que um Deus. Mas também ele desanimou quando Jesus falou para ele abrir mão. Ele desanimou, porque o dinheiro para ele era um ídolo. E o que é um ídolo? É aquilo que é
colocado no lugar de Deus. Não é Deus, mas toma o lugar. Você coloca ele ali no lugar de Deus e abraça aquilo. Era um milionário. E aí talvez você vai dizer, irmão, mas eu não sou milionário, aqui não tem nenhum milionário. Mas tem outras coisas, irmãos, que nos amarram. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que você não conhece nenhum de vocês. Quem sabe tem alguém que visita aqui essa noite e só ainda não entregou a vida para Cristo porque está preocupado com alguma coisinha pequena. Entenda uma coisa, aquilo que você tem que deixar de fazer, Jesus te dá força para largar de fazer. Aleluia, quem me capacitou a largar todas as práticas do mundo que eu tinha foi Jesus Cristo. Não foi a minha força, foi a força do Espírito Santo. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Não vencemos os nossos pecados com a nossa força. Não, deixa essa força física lá para a academia. Vencer os pecados não é com musculatura, é com o joelho no chão e boca no pó. Aleluia, ler a palavra de Deus, participar dos cultos, se apegar a pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, é se alinhar com a vontade de Deus. É assim que nós vencemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, aquilo que nos afasta de Deus. Nós vencemos tudo isso em Deus. Então fuja dos embaraços. Não importa se é dinheiro, se é um carro, se é uma casa. Se é um projeto de vida que não tem nada a ver com Deus. Companhias erradas. Tem gente que troca Jesus por coisas tão banais, irmãos. Entenda uma coisa, meus irmãos. Todo o dinheiro do mundo não é capaz de te trazer felicidade, amados. Não é. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, ele disse que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que só tinha dinheiro. Dinheiro. Alexandre o Grande, em se tratando de poder, depois de muitas vitórias e muitas batalhas, ele chorava e dizia: não há mais o que conquistar, não há mais mundos, não há mais reinos. Alexandre o Grande dizia isso. Lord Byron, um escritor da indústria pornográfica americana, e se tratando de prazer, que lucra mais do que a NBA dos Estados Unidos. Aquele negócio, pornografia é um negócio absurdo no mundo inteiro, lá ainda muito mais, talvez. Ele disse no final da vida, já doente, que tudo que restou a ele eram vermes, doenças e ressentimentos. Então perceba que o dinheiro não traz, poder não traz, prazer carnal não traz, só Jesus traz. A verdadeira satisfação só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Aleluia. E quando Jesus fala para esse homem, venda tudo e dá aos pobres, Jesus não está dizendo que ele tem raiva de rico, não é isso que ele está dizendo, irmãos. Deus fez questão que Salomão fosse rico, Davi foi rico, Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, um monte de rico. E quando Jesus morreu, um homem rico foi lá pegar o corpo dele para sepultar, José de Arimateia. Então não é que aquele dia Jesus amanheceu chateado, fazendo: como é que eu faço para chatear um rico hoje? E como é que eu faço para alegar um pobre, dizendo que o rico está tudo para ele? Não. Jesus estava ali, amados, tentando transicionar aquele homem para outro patamar. A maior necessidade naquele dia não era dos pobres. Até aquela presente data ali, irmão, naquele dia, os pobres estavam muito bem obrigados sem o dinheiro daquele homem. Não é que Jesus disse assim: olha, dá tudo para os pobres que estão morrendo de fome, resolva o problema deles. Não foi isso, amados. O maior necessitado naquele dia era aquele homem rico, não eram os pobres. Aleluia. Não era sobre os pobres, era sobre ele largar a mão daquilo, irmão, que estava impedindo ele de seguir a Cristo. O que Jesus chamou ele foi para uma caminhada de discipulado. Ele disse: vai lá, vende tudo, dá aos pobres, reparte com eles, e depois vem e me segue, terás um tesouro no céu. Jesus está dizendo: vem ser meu discípulo. Sai dessa vida comum que você tem. Você só tem dinheiro, você só tem um curso, você só tem uma casa,
Quem garante que vai chegar na faculdade? Quem garante que amanhã volta para casa? Mas não importa. Se você garantir que está com Jesus, que Ele está em ti, se nada disso acontecer, tudo isso acontecer que você não acordar, ou de você não voltar, não se preocupe. O seu nome está escrito no céu, é isso que importa. Uma certeza você tem que ter, a certeza da salvação. Se você olha para dentro de si e não consegue dizer, eu sou salvo em Cristo, existe um problema na sua alma. Mas Jesus está aqui nessa noite para te resgatar. Jesus está aqui nessa noite para transformar a sua vida, te mudar desse cenário ruim para um cenário glorioso. Trevas para a luz, perdição para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Lição número 5, salvo segue. Deus não tem compromisso com simpatizantes. Deus não tem compromisso com simpatizantes, irmãos. Vai de tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. E vem e segue. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Glória a Deus. Sabe, Jesus não quer que você ache que Ele é fofinho. Não. Jesus não quer ficar, Ele quer casamento. Vou falar na sua linguagem. Jesus não quer saber esse negócio de ficar. O negócio com Ele é casamento, irmãos, é aliança. Aleluia. O que Jesus quer conosco é isso aqui, aliança inquebrável, indissolúvel, inviolável. É o que Jesus quer conosco, mas infelizmente nós estamos vivendo em dias difíceis, onde Ele tem muitos simpatizantes que acham Jesus um cara legal. Achar Jesus um cara legal não transforma a sua vida e não te leva ao céu. Saber que Jesus existiu no tempo da história também não te leva ao céu, irmão. Entenda uma coisa, meu amigo, meu irmão, amigo. Não é isso que nos faz salvos. Nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para o espelho e enxergar os nossos pecados, que não são poucos. Glória a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos perdoar e purificar de toda injustiça. Nós precisamos dizer assim para nós mesmos: sou um pecador, mas eu tenho uma saída. Aleluia. Existe um Salvador. Se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos, mas Ele foi para a cruz por nós. Ele não tinha que não, tínhamos. Ele é Deus. Ele não precisava disso. Ele não precisava ser exposto num lugar público, praticamente sem roupas, apanhando de um monte de criaturas, porque Ele é Deus. Mas eu e você precisávamos. Aleluia. Senão nós estaríamos eternamente perdidos. Não é pouco perdido, é muito perdido, mas muito perdido mesmo. Em Lucas 11:23 o Senhor vai dizer: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Só existe uma categoria de discípulo, aquele que anda com Jesus. Aleluia. Só existe uma categoria de discípulo, meu irmão e minha irmã, aquele que toma a sua cruz a cada dia, renuncia a si mesmo e segue. Se você fica sabendo um outro tipo de discípulo, não é falso. Não passa no teste do fogo, irmãos. Não passa no crivo da palavra. Se eu e você não renunciamos às nossas paixões, às nossas carnalidades, nossos desejos ímpios, se nós não tomamos a nossa cruz a cada dia, Aleluia. se não reconhecemos os nossos pecados, se não olhamos para Ele, autor e consumador da nossa fé, entenda uma coisa: nós precisamos rever esse cristianismo, porque talvez ele não seja assim um cristianismo com Cristo, porque infelizmente existe muito cristianismo por aí sem Cristo. É um cristianismo onde Cristo não é o centro, onde Cristo não é o foco. O foco são coisas, são pessoas. Aleluia. Eu não vim aqui, irmãos, liberar bênção material sobre a vida de ninguém, então Deus nos deu autoridade para isso. Eu vim dizer para você que você é salvo, amado, justificado, querido por Jesus. E se a trombeta tocar, tudo isso aqui vai passar, irmãos, mas nós estaremos para sempre com o Senhor, num lugar que não há pranto, não há choro, não há enfermidade, e Ele prometeu que lá Ele enxugará todas as nossas lágrimas, não só algumas,
cantor Rodolfo Abrantes, que já me fez pular muito lá no mundo, cantando Mulher de Faces. Muitos aqui nem conhecem, mas os mais antigos sabem quem é. O irmão aqui de Brasília, Rodolfo Abrantes, da banda Raimundos. Hoje a banda Raimundos não é mais o que era, porque ele era o cara, era a banda. Já vi show dele no Morumbi, em São Paulo, lotado. E ele disse agora, já transformado, liberto da cocaína, dos vícios. Glória a Deus. Ninguém troca tudo por nada. Tem gente que diz assim: olha, eu deixei tudo por Jesus. Dá a impressão seguinte, que Jesus não é nada. Eu deixei tudo por Jesus. E Jesus é o quê? Ele é um tudo mais excelente. Meus irmãos, o reino dos céus é outro patamar, é outro nível. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 44, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem encontrou e escondeu. E com grande gozo vai e vende tudo quanto tem, e compra e adquire aquele campo. De igual modo, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca pérolas valiosas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Não há algo mais excelente, mais sublime, mais precioso, amados, do que o reino dos céus. Tudo aqui é modinha, queridos. Tudo aqui é modinha. Observe os carros. Aparece um carro hoje no mercado, você fala: nossa, que vontade desse carro. Daqui a alguns anos, nossa, que lixo esse carro. Tudo bonito que é aqui. Fachada de casa. Até o som que a gente usa, pastor Daniel. Nossa, que som legal. Daqui a algum tempo está ultrapassado. Tem um celular aqui sendo utilizado para transmitir, para gravar esse culto. Talvez seja um celular top. É um crédito, alguma coisa ali, né? Top, né? Essa fotografia. Mas amanhã esse celular se torna ultrapassado, irmãos. Você sentiria uma grande alegria hoje ter um celular desse, de repente? Eu nem tenho um top assim, não é um modo, alguma coisa que trava na hora. Mas já foi novidade também, hoje não é mais. Tudo aqui é modinha. Até a pessoa que você ama dentro da sua casa é passageiro. A pessoa que está do seu lado, sua esposa é passageiro. No céu não se casa e não se dá casamento. Aqui a morte separa o casal e acabou. São servos de Deus na eternidade. Tudo aqui é passageiro. Mas o reino dos céus é para sempre. O reino dos céus é para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, meus amados, a última lição: não perca a oportunidade que esse jovem perdeu. Pois a vida eterna é a nossa maior aquisição nessa vida. Lá em Marcos 8, verso 36, o Senhor diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Não tem como comprar salvação. Ela é de graça. Ela não custa nada para nós. Mas ela custou o único Filho de Deus. Aleluia! E custou um sofrimento inimaginável do Filho de Deus aqui na terra. Nós não temos ideia do que Jesus passou. O nosso imaginário não consegue absorver. A gente consegue conjecturar alguma coisa, imaginar alguma coisa, mas aquilo que Jesus sofreu foi terrível demais. A pior morte da época, com a ausência total de Deus ali no momento crucial. Sobre todos que morreram naquela cruz existia uma medida de misericórdia de Deus, uma chance, uma possibilidade. Mas Jesus ficou sozinho ali, irmãos. Ninguém sobre aquela cruz carregou a ira de Deus pela humanidade. Por isso que eu digo que ninguém sofreu como ele, jamais na história, em nenhum tipo de morte.
da humanidade, da criação, da natureza. Deus vai restaurar todas as coisas por causa da obra de Cristo Jesus da cruz do Calvário. Foi por causa do sacrifício dele, meus irmãos. Não perca a oportunidade de salvação. Não entregue aquilo que Deus te deu de mais precioso na sua vida, que é a sua salvação. Ofertas virão. As ofertas vêm. Jovem, adolescente, olha para mim. As ofertas vêm. Vocês têm tentações, nós também temos. Não pense em você que depois de casado, você vai deixar de ser tentado. A tentação sua é uma, nossa é outra. Mas entenda uma coisa: para todos nós tem tentação, para o casado e para o solteiro, para o idoso e para o jovem. Todos nós. Porque quando Adão caiu, todas as áreas caíram. Então todas as áreas da vida nós temos problemas. Nós estamos vencendo aqui, vocês estão aí. Vocês vão vencer também como nós estamos vencendo. Nós não vencemos sozinhos, nós vencemos porque Ele está conosco. É Ele que vence por nós todos os dias. Jesus amou esse jovem. Olha a oportunidade que ele perdeu. Poucas vezes na Bíblia a gente tem no Novo Testamento aqui, até no Antigo, declarações como essa. O escritor fez questão de escrever isso. Jesus o amou. Lá em João 3,16 há uma declaração universal de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma declaração de Deus para a humanidade. Mas a gente vai encontrar, depois dali, algumas afirmações sobre o amor de Cristo por algumas pessoas. Claro que Cristo amava todos, queria salvar todos, mas houve alguns momentos que os escritores, inspirados por Deus, escreveram. Por exemplo, João capítulo 11, verso 5, vai dizer assim: e Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É uma declaração, ele deixou claro, Jesus amava aquelas, particularizou. Ó, Jesus amador, mas eu vou deixar claro que ele amava esses três irmãos. Número 2, João capítulo 13, verso 1. Agora falando dos discípulos, por ocasião da Páscoa, a gente lê no verso 1 ali, no finalzinho do versículo: e tendo-os amado, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E a terceira vez que isso vai se repetir é com esse jovem. Jesus o amou. Eu fico imaginando, amados, que olhar foi esse, a ponto de os discípulos que estavam ao redor identificar que amor foi esse que Jesus transmitiu naquele momento. Foi algo muito grande. Algo digno de se relatar. Olha, a expressão dele foi de muito amor para a pessoa. Mas infelizmente a resposta dele foi ruim. Ele era muito rico, ele tinha muitas coisas, e entendeu que era melhor viver de outra forma. Ele abandonou a oportunidade de salvação. Ele abandonou o único caminho para a salvação. João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, só existe uma possibilidade para a salvação, que é Cristo Jesus. Não existe outra forma. Não há outro caminho. Não tem como comprar, não tem como financiar, não tem como barganhar, não tem como viver diferente, como se salvação não existisse. Entenda uma coisa, amado, nós temos dois caminhos: ou vida com Deus, a vida eterna, ou a morte eterna sem Deus. A janela do tempo vai se fechar para nós. Nós estamos como que numa grande viagem de trem, e em algum momento vai chegar nossa estação. Nesse exato dia de hoje, pessoas de 80 anos partiram, 90 anos, mas também partiram pessoas de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos, 6 anos,
2 anos e por aí vai. Nós não sabemos qual é o nosso momento, qual é a nossa hora. E é exatamente por isso que é no dia de hoje que nós precisamos tomar uma decisão. Não há uma segunda possibilidade. Não há outro nome, outra pessoa dada entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação somente acontece em Cristo Jesus. Se disseram para você que é da forma, é balela. Só Jesus salva. Meu Deus. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, o Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde. E acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A cobrancinha de Jesus, aparente, irmãos, que a gente vê na igreja, a palavra de Deus, o jugo, a cobrança aqui, Jesus disse que é muito leve, perto daquele fardo que você carrega no mundo, achando que é liberdade. Liberdade que você tem aqui, meu amado. Lá fora você está dentro de uma gaiola e está achando que é livre. Talvez você está livre para viver os seus pecados, mas isso vai te levar à condenação. Aqui dentro você não está preso. O Evangelho não te prende. O Evangelho te liberta. O Evangelho é libertação, é transformação de vida. Fala para mim uma pessoa que segue a Jesus e que piorou, acabou sua vida. Isso não existe. Verdade, Pai. Aleluia. Quem vem para Jesus tem a vida mudada. Glória a Deus. Aleluia. Não faça como esse homem que recusou a vida eterna. Então não posso hoje, você que já está em Cristo, se fortaleça no Senhor. Não deixe que as coisas lá fora te atraem, porque tudo é passageiro, é efêmero. Hoje está, amanhã não está. Quem é pobre fica rico, quem é rico fica pobre, quem tem saúde fica doente, às vezes quem fica doente é curado, enfim. É um sobe e desce. Mas com Jesus é assim, uma constante. E é isso que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Você não está perdendo, jovem, irmão, o seu tempo na igreja também. Você está investindo. E Deus vai te honrar e vai te exaltar. Estou liberando essa palavra sobre a sua vida. Deus vai te honrar. Você que está honrando a Deus, parece que não vai dar em nada, mas vai. Deus vai te honrar, assim diz o Senhor. Deus vai te honrar, porque Ele tem compromisso com Ele. Apenas permaneça na brecha, permanece na posição que você vai ver. As pessoas vão olhar e dizer assim: o que é isso? O que é isso? É o Senhor fazendo essa obra na minha vida. É isso que Deus está fazendo. Aleluia. A permissão do pastor Daniel, pedir os irmãos se coloquem de pé em nome de Jesus.